Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você. Olha, acabei de receber mensagens aqui, irmãos, dizendo que ficaram com dó do publicador, né? Coitado do publicador. Mas você sabe que até eu fiquei mesmo. Até eu fiquei com dó do publicador. Se você está pegando esse vídeo e não sabe do que está se tratando, perceba o vídeo aí que trata do Campofone. Foi fazer Campofone e perdeu o rumo. Perdeu o rumo da vida. Porque depois de tudo que ele ouviu, na verdade, foi o irmão que fez um campofone para ele. Não foi ele que fez o campofone para o irmão. Bom, vamos lá então. Nós estamos de novo aí com a novela da Branca de Neve. Vocês são muito bem-vindos. Todos vocês, todo mundo gostando, recebendo aí bastante elogios. Vários irmãos agradecendo a novela da Branca de Neve. Tem colaborado, tem ajudado muita gente. As novelas, pessoal, tem exatamente este objetivo: ajudar você a se identificar com o personagem. Uma vez que você passa a se identificar com o personagem, você começa a ver que a sua vida era simplesmente parte de tudo aquilo que eles criaram e não era a sua vida real. A Branca de Neve admite no último capítulo que ela estava presa. E ela também admite que ela perdeu a sua personalidade. Ela admite que a mãe dela enfrentou uma verdadeira barra com ela para poder ajudá-la. Pois é exatamente isso que a organização faz com a pessoa. A pessoa acaba muitas vezes perdendo a sua própria personalidade, a pessoa acaba deixando uma vida inteira por conta de uma premissa, né? A ideia é, olha, você está garantindo a sua vida eterna. Gente, isso é uma das maiores tolices que uma pessoa pode ter na vida. É uma das maiores tolices. Aí você diz assim para mim, por que, ancião, que é uma das maiores tolices? É uma das maiores tolices, irmãos, porque a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, por esta graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Depois eu vou trazer um texto aqui, quero fazer um vídeo, onde a torre de vigia, ela deturpou, né, como sempre. Tem um texto, vai me falhar aqui a memória agora, eu não vou lembrar exatamente onde ele está, mas eles deturparam o texto, eles dizem assim, ó, persistir em produzir a vossa própria salvação. Olha só que coisa, um texto maquinado para você pensar que você tem que produzir a sua salvação. Algo realmente diabólico. Bom, vamos lá então, vamos ouvir agora a Branca de Neve. Vamos ao próximo capítulo 4 agora. Bem, como eu disse em alguns áudios atrás, Deus ele sabe exatamente como libertar cada pessoa de uma maneira muito particular, muito personalizada, né? E no meu caso... Opa, peraí pessoal, desculpa aí, que fui mandar uma mensagem aqui e acabou saindo da dela. Só um minutinho, vamos lá, vamos voltar, é rápido, cadê? Não pode mexer, ancião, tem que deixar a mensagem, por isso vou mandar mensagem para ela própria, né? E agora vamos aqui, vamos lá, cadê? Bem, como eu disse em alguns áudios atrás, Deus ele sabe exatamente como libertar cada pessoa de uma maneira muito particular, muito personalizada, né? E no meu caso, foi essa questão de vir à tona, essa questão de 1914, né? E também entender realmente quem é o corpo governante de verdade, porque as interpretações que ele faz da Bíblia, as interpretações enganosas são dezenas e dezenas, mas a partir do momento que nós não acreditamos mais naquele que apresenta aquelas interpretações, ali
a trama, de certa forma, ela cai por terra, porque a partir do momento que aquele grupo de homens fica desacreditado e é exposto realmente como uma farsa, tudo que eles falam, as interpretações que eles dão em cima dos textos bíblicos, tudo aquilo ali simplesmente é totalmente desarmado. Então comigo aconteceu isso, e eu consegui diferenciar bem a interpretação, o que a Bíblia dizia, das interpretações deles em cima dos textos da Bíblia. Eu digo que isso é muito importante, porque certa vez uma amiga minha me disse, logo em seguida, logo depois que eu saí da organização, ela me disse: você não acredita mais em Deus e nem em Jesus? Porque para eles, não acreditar no que o corpo governante diz é não acreditar em Deus, é não acreditar em Jesus e não acreditar na Bíblia. Então, quando a pessoa tem na sua mente de forma muito clara a diferença entre os textos bíblicos tudo que a Bíblia diz é a verdade e é uma coisa. Outra coisa muito diferente são as interpretações que eles dão em cima da Bíblia. Então, quando a pessoa tem isso muito claro na sua mente, aí se torna muito mais fácil de perceber toda mentira. Do contrário, quando se mistura o que eles dizem com o que a Bíblia diz, aí fica muito confuso na mente das pessoas e as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Elas têm medo de, ao rejeitar o que o corpo governante diz, estarem rejeitando, na verdade, o que Deus diz. Então, isso é muito preocupante. Mas a partir do momento que a pessoa consegue fazer essa diferenciação, conseguir separar isso, se torna muito mais fácil da pessoa compreender que que eles, das interpretações enganosas que eles fazem, aí se torna muito mais claro, assim como se tornou claro para mim. Legal. Então, aí tem um detalhe muito interessante, né, nessa fala dela. O que acontece, gente? Se você pegar o termo Jeová, organização, e muitas vezes a palavra corpo governante, você vai perceber que são termos intercambiáveis. Quando você pegar a sentinela da próxima vez, tenta fazer isso. Onde está escrito Jeová, você coloque a palavra organização. Então, a cabeça de uma testemunha de Jeová, ela só pode funcionar pensando que para você servir a Jeová, você tem que servir a organização. É por isso que eles têm tanta dificuldade em tentar fazer qualquer tipo de relação Deus, ele próprio. Sabe, como a Bíblia ensina, porque a relação é você e Deus. Não é Deus e ele. Não é Deus e o corpo governante para depois vir você. Não. É Deus e você, através de Cristo. Né? Eu citei o caso da irmã, hoje, que ela... O que ela faz? Ela manda aquele vídeo do Anthony Morris, só o vídeo do broadcasting, para um amigo. O amigo diz que concorda com tudo, tá tudo certo, que o Anthony Morris não falou nada demais, para você ver a cabeça de uma testemunha de Jeová. A consciência deles... Deixa eu mandar um grande abraço aí para o Dr. Maurício. Hoje estivemos juntos, tomamos um café, falamos bastante sobre a nossa associação, e se Deus quiser, logo, logo teremos notícias boas aí para os irmãos, viu? Em nome de Jesus. Então, o que acontece? O Wagner diz assim: governante da autoridade do ar, os espíritos que operam nos filhos da desobediência. Isso, o corpo governante da autoridade do ar, exatamente. Então, gente, a pessoa substitui organização por Jeová, substitui corpo governante por organização e por Jeová. E aí fica difícil. É por isso que quando você deixa a organização, o que é que acontece? Acontece o seguinte:
Logo eles começam com aquela ladainha: ei, você tem que voltar para Jeová. Veja, a cabeça deles é condicionada. Jeová, diga-se, organização. Jeová, diga-se, organização. Entendeu? É isso que a gente consegue enxergar na cabeça de uma testemunha de Jeová. Eu quero agradecer a nossa irmã Leila, que também está lembrando aí sobre o livro Proclamadores de um Falso Evangelho Digital. Manda a palavra digital para 11 947 882 132. Você que quer conhecer o livro, manda a palavra digital que eu vou te mandar uma amostra grátis do livro e as orientações se você desejar. Eu mando uma amostra grátis sem compromisso, tá bom? Aí se você quiser pedir, você pede. Legal? Vai ser muito bom. Você vai ter, acho que na amostra grátis, tem 30% do livro, se eu não me engano. Então já vai dar para você degustar um pouco, já vai dar para você ler um pouco, e aí você vai e depois você adquire. Muito baratinho, né, pessoal? R$ 40 realmente não é nada em virtude do valor que esse livro traz para a sua vida, tá bom? Bom, então vamos agora continuar ouvindo, mas o que a gente destaca nesse primeiro ponto aqui da Branca de Neve é exatamente isso, que a palavra organização está atrelada e ela aprendeu a fazer a separação. Ela soube separar. Essa que é a grande sacada. É você saber separar. Você tem que colocar na sua cabeça assim, ó, Jeová Deus está acima de tudo isso, tudo. Pessoal, se vocês soubessem quem é Jeová Deus, vocês não temiam os homens dessa organização. Porque Jeová está além de tudo isso, pessoal do céu. Vocês não têm noção da grandeza, entendeu? E de como Jeová está distante de tudo isso que você aprendeu na organização. Você não tem noção. Então, você tem que buscar esse relacionamento com Deus. Você tem que aprender a separar Deus de organização. Foi o que a Branca de Neve fez. Vamos ver mais um pedaço. Bem, então, como eu disse, juntei toda essa documentação. Deu um calhamaço de folhas, na verdade. Eu levei as folhas e levei meu computador também, porque eu tinha baixado o vídeo do membro do corpo governante que estava tendo que depor lá na corte da Austrália. E levei tudo isso e fui conversar com os anciãos. Nesse ponto, na verdade, o meu marido já havia percebido que eu estava juntando alguns documentos, mas eu não contei a respeito de quem era. Ele imaginou que fosse a respeito de alguma outra pessoa e eu simplesmente não contei para ele. Conversei com os anciãos, expus para ele, mostrei alguns vídeos, falei a respeito de alguns temas, falei da questão de 1914, mas eles também não entenderam, porque eles ficaram um pouco surpresos, digamos assim. Conversei com eles durante 4 horas, falei de vários assuntos que na verdade, eu anotei para conversar com eles, só que eu deixei muito claro para eles. Em nenhum momento eu disse que eu queria sair da organização, mas eu falei muito claramente para eles o seguinte: eu expus as questões e contei como eu havia sido trazido para mim essas questões através de um testemunho informal que eu fui dar, né? E me veio à tona todas essas questões e daí em diante comecei então a verificar. Conversei com eles, como eu disse, durante 4 horas e disse muito claramente para eles: eu não consigo mais ir ao serviço de campo e não consigo mais acreditar em nada do que o corpo governante diz, porque eles não são confiáveis. E eu quero uma explicação dessa questão de 1914, uma explicação convincente, porque do contrário eu não vou mais no serviço de campo, e do contrário, se vocês não conseguirem me provar que tudo isso que eu expus aqui para vocês
não é mentira, eu não consigo mais ficar na organização. Eu coloquei dessa forma para eles, porque eu achei a forma mais adequada, na verdade, de conversar com eles, porque na verdade esses anciãos, tinha me visto crescer na organização, na verdade, e o outro nós éramos amigos desde criança. Bom, olha só, então a Branca de Neve fez essa colocação muito precisa, falou para eles o seguinte: a partir de hoje não tem mais campo, a partir de hoje não tem mais nada. Eu não vou, porque eu quero uma explicação plausível sobre 1914. Será que eles trouxeram essa explicação para a Branca de Neve? Você percebeu no vídeo anterior que aquele publicador que estava fazendo o Campofone não tinha respostas para as falas daquele nosso irmão. Há pouco tempo atrás, teve uma irmã que comentou comigo que ela também levou o mesmo assunto de 1914 para um amigo. Esse amigo disse que estava com o coração dilacerado, porque nunca imaginou que ela ia desacreditar dessa data. Agora você imagina a cabeça de um TJ como é que é, pessoal. Eles não pesquisam, eles não conseguem pesquisar nem dentro das publicações. Nem dentro das publicações eles não conseguem pesquisar. E aí depois, eles ainda querem, né, com toda aquela pompa, toda aquela arrogância, dizer que estão dentro da religião verdadeira, que nem religião é uma seita. Porque dentro das próprias publicações, se você começar a vasculhar, você destrói 1914. Você entendeu? Eu, por exemplo, quando eu trago aqui o assunto, eu trago dentro das publicações, com evidências. É isso. Entendeu? Simplesmente isso. Então, o que foi que aconteceu? Vamos ver o que foi que aconteceu quando Branca de Neve encurralou os anciãos na parede. Mas isso vai ser apenas no próximo capítulo. Amanhã, se Deus quiser, mais um capítulo de Branca de Neve. Branca de Neve deixa a torre depois de 25 anos. Encurralou os anciãos. O que será que aconteceu? Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Curtam, espalhem, compartilhem esses vídeos, que eu tenho certeza que será bênção na sua vida e na vida de outros. Até amanhã,